No vídeo de hoje vamos falar sobre a noção de Deus em Spinoza. Solta a vinheta aí. Spinoza nasceu em Amsterdã e viveu de 1632 a 1677. Spinoza é um filósofo da escola moderna da filosofia, de modo muito parecido com Descartes, por exemplo, que escreveu a célebre frase "penso, logo existe". Ele escrevia de maneira muito matemática, muito lógica. A sua escrita era minuciosa, como se fosse um cálculo matemático, muito mais que o Descartes, inclusive. Ele teve uma educação judaica, seguia o judaísmo, E logo no início da vida, ou melhor, na juventude, ele começou a ter escritos que iam na contramão dessa doutrina judaica. Então, quando ele escreveu o livro Ética, aí ele foi definitivamente expurgado do judaísmo. Ao contrário de Descartes, que era um homem muito rico, Spinoza tinha uma vida muito humilde e simples, não é? Inclusive, o funeral dele foi feito graças a contribuições do Descartes, Então, para ganhar a vida, o Spinoza desenvolveu um tipo de trabalho em que ele cortava lentes, lentes de vidro, e também polia essas lentes. Alguns biógrafos dizem que esse trabalho demandava inalação de substâncias tóxicas. Isso foi um dos motivos pelo qual o Spinoza ficou doente, e acabou falecendo. Então reparem, se o grande livro do Spinoza se chama Ética, ele quer tratar, obviamente, das ações, das condutas humanas. Só que para chegar nisso, ele inicia o livro desenvolvendo a noção de Deus. Ele tenta definir o que é Deus para poder chegar numa ética, numa conduta saudável que possa ser exercida pelo humano. Mas então, o que seria Deus para o Descartes? Para pensar essa noção, temos que começar compreendendo esse conceito dentro das religiões judaico-cristãs. Nesse tipo de teologia, Deus prevalece como um ser transcendental, ou seja, um ser que está fora do mundo. Por quê? Porque nessa concepção religiosa, o universo, a cosmologia, foi criada a partir do nada. Deus já existia. E Deus criou o universo. Portanto, ele age no universo, mas estando fora. Ele age de maneira transcendental ao universo. É assim que nós habitualmente compreendemos Deus, como o criador transcendental do cosmos. E agora nós vamos entender por que Spinoza foi expurgado do judaísmo. Porque Deus para Spinoza é imanente, ou seja, Deus não criou o cosmos. Deus é o próprio cosmos. Deus é o todo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o cosmos, que o universo, que é Deus, e Deus existe desde sempre, logo o cosmos, o universo, existe desde sempre. Ele não foi criado do nada. Não há algo por trás do cosmos, algo que esteja separado. Deus é tudo. E Deus também é uma substância. O que é uma substância para Spinoza? Para Spinoza, a substância é algo que vive sem depender de outro. Antes do Spinoza, o que prevalecia era a concepção aristotélica de que todos os seres, todos nós, somos substâncias. Só que para o Spinoza isso não faz sentido. Porque a substância, como ela existe sem depender de algo, não faz sentido que isso se encaixe no ser humano, porque o ser humano sempre depende de alguma coisa para existir. Então reparem, se Deus não depende de nada para existir, para agir, e o homem depende sempre de alguma coisa para existir, obviamente, Deus é livre, mas o humano não pode ser livre. Vamos explicar isso então. O homem, ele sempre se encontra em encontros de corpos. Ele sempre é afetado por alguma coisa, por uma situação, por uma pessoa. E esses afetos geram emoções. Alegria, raiva, as mais diversas emoções. E essas emoções vão definir o tipo de movimento que o humano vai gerar na sua vida. Então, se o encontro, já que o homem não é livre, ele está sempre se encontrando e sendo afetado e tendo emoções por conta desse encontro, já que ele não é livre.
se esse encontro gera tristeza, o homem não vai se movimentar, né? Pessoas tristes, é comum encontrar essas pessoas não querendo se movimentar, não querendo fazer nada. Mas se esse encontro gera alegria, ele gera potência, gera felicidade. E para o Spinoza, quanto mais alegre é o meu movimento por conta da emoção dos encontros de corpos, mais perto da liberdade eu estou. Porque liberdade para ele é isso, é estar nesse movimento que se dá em encontros de corpos que geram alegria e não tristeza. Portanto, para Spinoza, manter a nossa alegria é colocar a nossa liberdade. Manter a alegria é ser livre, colocar a liberdade em ação. E como se vive com alegria para o Spinoza? Para isso é necessário não estar preso no passado e não estar agarrado no futuro para viver o presente. Porque é no presente que temos os encontros de corpos. Nem todos os encontros de corpos serão positivos, vão gerar alegria, podem gerar tristeza, mas é necessário estar aberto para o presente, para que esses encontros possam gerar alegria. Então, se eu estou preso no passado, né, a uma culpa, a uma felicidade que já se foi, ou eu estou preso no futuro, projetando situações melhores do que as situações presentes, eu não consigo desenvolver com qualidade o meu presente. Reparem, agora eu estou fazendo um vídeo, produzindo um conteúdo sobre o Spinoza. Se eu estivesse aqui preso ao passado, a uma felicidade que já se foi, ou alguma culpa, ou pensando em como poderia ser melhor a aula, eu não ia conseguir me dedicar para essa aula. Esse vídeo não seria bom. Então é necessário viver o presente para que possamos ser afetados, para que possamos ter encontros de corpos que nos tragam felicidade, para nós estarmos mais próximos da felicidade e da liberdade de Deus. Essa é a noção de Deus imanente em Spinoza.